Você falou alguma coisa que é foda também, que eu não vejo ninguém falar. A gente vê esse ativismo do judiciário que tá acontecendo, né, a favor da democracia, da Constituição, e aí os caras mandam prender quem pede intervenção militar, né, quem pede GLO, tal, mas tem uma galera comunista de esquerda que tá pedindo fora a polícia militar, que os caras querem acabar com a polícia militar. Isso é uma forma de você acabar com a ordem do seu país. Isso é uma forma de você acabar com a democracia do seu país. Imagina um país igual o nosso hoje, sem a polícia militar. Por que o STF não age contra essas pessoas, cara? Isso é meio foda isso aí, hein? E eu vou além. Quer falar? Tem coragem de falar? Se não tiver coragem... Coragem eu tenho de sobra. Mas você não é doido. Coragem eu tenho de sobra. Não, eu vou falar. Essa questão mais recente dos vandalismos que aconteceram em Brasília. Eu sou completamente contra os atos de vandalismos que foram praticados em Brasília, porque é um jeito burro de agir. Se alguém ficar chateado com o que eu estou dizendo, só lamento. Mas uma vez que nós pagamos por aqueles prédios, pela manutenção daqueles prédios públicos e do patrimônio que tem lá dentro, inclusive patrimônio histórico, e aí as pessoas vão lá e destroem, quem que vai pagar por isso depois? Elas mesmas, através do imposto. Então, assim, não é um jeito inteligente de você fazer a coisa. Tem outras formas de resistência, né? E até de desobediência civil. A destruição, o vandalismo é crime. Não é o jeito correto. Aí o que acontece? Uma minoria dos manifestantes depredaram o patrimônio público, a grande maioria, as próprias filmagens demonstram que mesmo as pessoas que invadiram, que está errado também não pode invadir, mas mesmo as pessoas que invadiram, a grande maioria não quebrou nada, e agora eles estão sendo chamados, inclusive por pessoas de dentro do STF, de terroristas. Existe uma lei de terrorismo no Brasil. E a lei de terrorismo do Brasil fala que ato político não é enquadrado em ato de terror. Agora, eu queria saber que tipo de terror é esse que não morre ninguém. Porque quando eu tinha 20 anos de idade, na minha época, terrorista derrubava com um avião o World Trade Center. Terrorista colocava bomba no corpo e ia se explodir. Era homem-bomba. Isso era terrorista. Agora, esse terrorismo aqui do Brasil tá muito Nutella para ser chamado de terrorismo, tá não? E mais uma coisa. Já que vandalismo, conforme a imprensa atual, que é podre, é um lixo, que quando um policial prende um vagabundo, chama de suspeito. E para manifestante, eles chamam de terroristas. Já sentenciam. Uma coisa que não tem fundamento jurídico. E é algo, inclusive, falado por togados abutres do STF. Aí eles pegam e utilizam tudo isso contra eles. E são essas mesmas pessoas que ignoram políticos como Boulos, acostumado a tacar fogo, invadir casa, que ignoram uma deputada federal aqui, de Uberlândia, a Dandara, que quebrou vidro da prefeitura, e ela mesma falando contra isso. Então esse pessoal é mais terrorista do que tudo. Não existe. Se vandalismo é terrorismo, não existe força mais terrorista no Brasil do que a esquerda. Ela quebrou vidro da prefeitura, a deputada quebrou, federal? eu publiquei até um vídeo meu. Um vídeo nas minhas redes sociais dela. Cara, é muito hipocrisia, né, mano? Balbúrdia. Mete o pau na galera quando é... Não, mas a hipocrisia faz parte da essência da esquerda. O Boulos estava reclamando de invadir o negócio lá. Tá? O Boulos, eu vivi para ver o Boulos reclamar de invasão. Proteger a propriedade. Cara, é incrível, né, cara? Como é diferente a abordagem deles quando eles são situação e quando são oposição, não é mesmo? Mas eu vejo que chamar esses bolsonaristas que invadiram o Congresso tá errado, lógico. Mas chamar esse terrorista e essa galera da esquerda batendo palma, eles estão abrindo um precedente aí, irmão, que a hora que um com sem terra invadir uma terra, uma fazenda, é terrorista também, mano. Vai bater na bunda deles, entendeu? É complicado isso aí. Meu amigo, você já ouviu falar no conceito de idiota útil? Alguma vez? Já demais. O idiota útil, ele é aquele que serve a um propósito do regime, do estamento burocrático, do poder estabelecido, e depois da sua serventia, ele é vitimado por ele. Entendeu? Então seria o quê? Como aconteceu na Alemanha nazista, por exemplo, onde oficiais que apoiaram o surgimento do nazismo depois foram mortos por eles, apenas por causa de ter uma opção sexual incompatível. Homossexuais foram mortos pelo regime nazista.
Mesmo alemães, a água bateu na bunda. Lógico, é lógico. É complicado Então, assim, isso aí. hoje tem muita gente que fala que nós não devemos praticar a intolerância religiosa. E eles falam que, infelizmente, é triste, pessoal da esquerda, tá? Ver o jeito que o Estado da Palestina é oprimido por Israel e ver como que, infelizmente, no Brasil já existe uma corrente que tem preconceito com a religião islâmica, né? E aí você vê passeata gay pelo direito religioso islâmico. O que acontece com o homossexual no Islã? É enforcado em praça pública, né? É isso que acontece. Então esse é o idiota útil. Ele vai defender quem vai destruir ele lá na frente. Caralho, velho. Mas o negócio é assim, porque o cara... Assim, isso aí primeiro que o cara não entende o processo. Ele nem sabe o que ele tá defendendo ali na maioria das vezes. Sim. E o outro que é muito foda que a gente vê aqui hoje, Caporeso, é o seguinte. Vamos tirar a rede social do Caporeso porque ele tá falando sobre isso. Pode tirar. Esse cara aí, ele é um idiota. Censura. Vamos censurar ele sim. Enquanto tá fazendo com você, é bom. É bom fazer com você. Você tá sendo mostrado para as pessoas, é um exemplo de que, né, isso não deve ser feito. E aí todo mundo acha que é bonito, porque tá fazendo com outra pessoa. Só é ruim quando é feito com a gente. Uhum. O que eles não percebem é que vai chegar em todo mundo, né? Validou esse processo, a gente já tirou ele, já tirou esse, porque ele falava contra o que a gente acredita. Ele falava que não era errado. Tava falando errado, vamos tirar. Não pode falar coisa errada aqui mais. Você quer falar, você fala a coisa certa. Então falou errado, tirou, justificou. É que depois eles vão continuar tirando outras pessoas que estão falando outras coisas que, na visão de algumas pessoas, é errado. E aí você chega num ponto, cara, que você vai tirar todo mundo que falar alguma coisa contra alguém. E porque, você entende? Hoje o errado é, sei lá, falar contra a urna, por exemplo, é errado. Você atenta à soberania nacional. Não pode. Então esse cara é punido severamente. Mas amanhã vai ser uma outra coisa. E o cara que estava rindo do cara que falou da urna vai estar falando outra coisa e ele vai ser cortado também, você entendeu? Vai. Porque se o processo é válido para um, ele vai ser válido para todos. Então é uma forma de você ir cortando, né, os pensamentos. Cara, eu não consigo entender essa censura, sabe? Tipo assim, não pode falar sobre esse assunto. Infelizmente, para pessoas de grande destaque dentro da República Brasileira hoje, como o senhor Alexandre de Moraes, o sinônimo de democracia é a defesa das instituições. Não. As instituições, elas devem existir para servir a população. O sinônimo de democracia é a prevalência da vontade popular. E não existe como sustentar nenhuma democracia no mundo sem o respeito à liberdade de expressão. Então, se você está censurando o outro e aquilo que ele diz, você já está destruindo a democracia. A democracia no Brasil é destruída pelas pessoas que mais dizem defendê-la.